Existe alguma coisa sobre o YouTube, essa questão de precisar sempre postar conteúdos novos, de número de visualizações, pressão de algoritmo, de comparação, que faz vários criadores de conteúdo desistirem de ter um canal. Se você já pensou, tá pensando em desistir do YouTube, assiste esse vídeo antes de tomar qualquer decisão, porque você provavelmente tá precisando ouvir as coisas que eu tô prestes a falar nele. Oi gente, eu sou a Paty, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje mesmo eu recebi essa mensagem que vocês estão vendo aqui na tela agora e eu acho que assim, praticamente toda semana eu recebo mensagens parecidas, ou de gente pedindo pra eu gravar vídeo a respeito desse assunto, ou de gente falando pra mim que tá desanimado, que quer desistir. Então eu senti dentro do meu coração que eu precisava gravar esse vídeo pra falar algumas coisas pra vocês. Eu anotei aqui alguns tópicos que eu quero cobrir nesse vídeo, então bora lá. A primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é que a partir do momento que alguém decide criar um canal no YouTube pra começar a postar conteúdo, isso na maior parte das vezes envolve um sonho ali daquela pessoa de alcançar várias pessoas, de ter um canal grande no YouTube, de talvez transformar isso numa carreira, né, começar a ganhar dinheiro com isso. Então, quando a gente fala sobre sonhos, isso é uma coisa muito forte. E o que que acontece? Na grande maioria das vezes, assim, eu diria que, sei lá, 99% das pessoas que começam no YouTube, esse não é um processo muito rápido, sabe, de acontecer. A partir do momento que você cria um canal no YouTube até você começar a ver resultados e colher os frutos disso. É uma coisa que leva tempo e no começo é sempre muito trabalho pra pouco retorno. É assim que é, sabe? Quando você pega pra olhar a história aí da maior parte dos criadores de conteúdo, é assim que acontece com a maioria. Os que conseguem crescer rápido, transformar isso numa carreira muito rápido, são exceção. E a gente não pode contar com isso, né? Eu gosto sempre de mostrar pra vocês o meu gráfico ali do YouTube Studio, do começo do meu canal, né? Pra vocês entenderem que pra mim também não foi rápido, pra mim também foi um processo. E eu acho que o mais significativo do meu gráfico é aquela virada de chave ali, né? Aquele momento que tava uma linha reta, uma linha reta, uma linha reta, eu postando, não tendo muitas visualizações, o YouTube não tava entregando os meus vídeos, quando de repente começou a fazer isso aqui, o gráfico. E aí eu fico me perguntando, gente, imagina se eu tivesse desistido bem antes disso aqui começar, né? Bem antes da curva começar a subir ali nos meus gráficos do YouTube Studio e eu começar a ver todos aqueles resultados e, enfim, começar a conquistar tudo que eu venho conquistado, né, com a minha criação de conteúdo, que foi graças a eu não ter desistido lá no começo, que pra mim também foi muito difícil. E eu vejo muita gente desistindo bem pertinho daquela curva ali chegar, ou até um pouco antes, mas assim, se continuasse, talvez ia dar muito certo, né? Mas a pessoa foi e desistiu, porque realmente não é uma jornada fácil. É uma jornada que existe bastante trabalho mesmo, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente tá falando desse sonho de crescer um canal no YouTube é que antes da gente começar, tudo parece muito legal ali, quando a gente olha pra vida de algum criador de conteúdo que já leva isso como uma carreira, que já conseguiu chegar lá, né? Digamos assim, parece que a grama do vizinho é muito verde. Mas aí a gente começa a colocar a mão na massa e a gente percebe que assim, é realmente muito legal mesmo. Eu amo criar conteúdo, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas falar que é fácil, gente, eu nunca vi um criador de conteúdo que vive disso falar que é, né? Porque realmente não é. Então a gente precisa ter consciência disso. A gente nem sempre vai gostar de todas as etapas do processo, né? Mas se a gente tem um sonho, e esse sonho é muito forte dentro da gente, a gente precisa acreditar nele e batalhar por ele, né? Então, é a primeira coisa, assim, que a gente tem que ter em mente. Segunda coisa que eu quero falar. Existe muita informação sobre YouTube e é muita coisa pra aprender ao mesmo tempo quando a gente tá no começo, porque o YouTube é uma plataforma super robusta. Então, às vezes, quando você começa um canal no YouTube, você começa a pesquisar, como ter visualização. Aí você começa a achar vídeo lá de recomendação do YouTube, de SEO, de ranqueamento nas buscas, de título, de thumbnail, como fazer capa, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí, isso meio que dá um bloqueio na gente ali mesmo, né? Quando a gente não sabe de fazer todas essas coisas, não tá acostumado, né? Precisa aprender sobre tudo, porque afinal, quando a gente fala de criar vídeo, trabalhar com a criação de conteúdo, a gente tá falando sobre criatividade nossa, né? A gente tá falando sobre ter que ter a cabeça limpa ali pra gente conseguir ter criatividade pra criar um vídeo legal. E por um lado, ter muitas informações hoje em dia é ótimo, porque há muito pouco tempo atrás a gente simplesmente não tinha. Então, se a gente queria aprender, às vezes, a gente levava muito mais tempo do que dá pra gente levar hoje, porque com tanto de informação que existe hoje em dia, a gente pode até cortar caminhos a partir dos erros e acertos de outras pessoas.
pessoas, e é inclusive isso que eu tento fazer aqui no meu canal, né? Eu tento ajudar vocês a cortar caminhos aí a partir dos meus aprendizados. Só que o ponto é que você não precisa se cobrar tanto de saber tudo sobre o YouTube, principalmente no começo da sua trajetória, sabe? O começo é pra você se descobrir como criador de conteúdo, pra você entender sobre o que você gosta de falar na internet, pra você entender qual que é o seu formato de criar conteúdo que você mais gosta e se identifica. Às vezes o seu formato é vídeos longos, às vezes o seu formato é vídeos curtos, às vezes o seu formato é vlogs, às vezes o seu formato é ensinar alguma coisa pra alguém. Então esse começo é mais um período de descoberta mesmo, até porque muita gente começa sem saber qual que vai ser ali o tema do canal, qual que vai ser o nicho, qual que vai ser o rumo da marca, só começa porque tem esse sonho. Foi inclusive assim comigo também. Eu comecei falando sobre viagens, porque eu acreditava que eu tinha que falar sobre a minha maior paixão, e eu sempre gostei muito de viajar, só que depois que eu comecei a colocar a mão na massa, eu entendi que não era isso, sabe? Que isso não era o suficiente, que era algo muito mais profundo que eu precisava entender ali dentro de mim. Então no começo é muito mais importante você começar, você se entender como criador de conteúdo, você aprender como criar vídeos bons, do que você ficar muito bitolado em querer aprender tudo que existe sobre técnicas de YouTube mesmo assim, sabe? Porque isso pode acabar desanimando qualquer um mesmo, né? Porque como eu disse, o YouTube é uma plataforma super robusta. Então não precisa se cobrar tanto nesse começo, sabe? Foca no que você precisa focar, que é no conteúdo. Ainda sobre essa questão de muita informação, outra coisa que eu preciso falar também é que tem certas pessoas, né, que ensinam coisas na internet, que falam as coisas de um jeito como se existisse só uma forma de chegar lá. E aí isso acaba entrando na nossa cabeça e acaba deixando a gente meio louco assim, né? Eu tô falando isso por uma experiência pessoal minha mesmo que eu tive, né? No começo eu escutava pessoas falando que tinha que ser daquele jeito, que eu tinha que postar todo dia, que eu tinha que fazer live, que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que fazer isso. E aquela pessoa que tava falando isso tinha uma equipe pra ajudar ela a fazer todas aquelas coisas, e eu tava sozinha, né? Tendo que me virar nos 30 ali pra conseguir tirar tudo do papel, e eu fiquei doida mesmo, né? Tipo assim, porque era inumano, insalubre fazer todas aquelas coisas. E aí com o tempo eu fui percebendo que existem vários caminhos pra levar a gente lá, sabe? E cada trajetória é realmente única. Não existe fórmula mágica, não existe uma garantia. Se alguém virar pra você e te falar assim, olha, faz isso aqui desse jeito, nessa frequência, postando esses vídeos, pode ser que você comece junto com uma pessoa que tá do seu lado ali e os resultados de você sejam completamente diferentes, porque são muitas camadas que envolvem alguém ter sucesso na internet. Então não é replicável, sabe? Simplesmente não é replicável. Então a gente precisa entender que, beleza, é legal a gente procurar conhecimento, é legal a gente entender sobre as plataformas, sobre como tudo funciona, talvez pegar uma dica de uma estratégia ali que a gente pode aplicar que vai realmente funcionar pra gente. Eu sou super a favor da gente estar sempre buscando novos conhecimentos e recomendo que vocês façam isso. Mas a gente deve tomar muito cuidado a respeito de hacks e fórmulas mágicas e essa questão de achar que existe só um caminho pra chegar lá, sabe? Porque existem vários caminhos e pode ser que algum desses caminhos, né, que uma pessoa aí que cruze o seu caminho pode vir a te indicar, não dê certo pra você e pra sua rotina e não caiba dentro da sua criação de conteúdo. E aí isso vai fazer você desistir por você ter acreditado que só existia esse caminho, mas não, sabe? Existem várias formas, não existe uma frequência perfeita ali que se você postar você vai crescer, tipo assim, precisa postar 3 vezes por semana. Não existe isso. Eu comecei a crescer meu canal postando 1 vez por semana, vídeo longo, né? Então assim, cada trajetória é única, cada pessoa tem a sua rotina, cada pessoa vai poder caber uma certa criação de conteúdo ali dentro da rotina. Não vai ser pra todo mundo que a mesma rotina vai fazer sentido, e você precisa entender o que faz sentido pra você. Outra coisa que eu preciso falar: comparação e desejo de excesso de produtividade. A comparação é uma coisa que me pega assim até hoje, vira e mexe. Eu sei que não faz o menor sentido a gente se comparar com outros criadores de conteúdo. Eu falo isso sempre pra vocês, mas vira e mexe eu volto lá pra comparação. E aí eu percebo, nossa, eu tô me comparando, isso não faz sentido, e aí eu preciso ficar sempre me lembrando disso, e me lembrando de que isso não faz o menor sentido, porque, de novo, cada trajetória é única. Às vezes a gente vê um criador de conteúdo postando um monte de conteúdo, fazendo um monte de coisa que a gente não tá conseguindo fazer, tirando um monte de projeto do papel, e aí a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, eu preciso dar conta de fazer esse tanto de coisa, meu dia não tá rendendo nada, eu sou um zero à esquerda, eu não tô conseguindo fazer nada, né? Por que essa pessoa consegue fazer tantas coisas e eu não tô conseguindo fazer nada? E aí a gente se compara, só que a gente não sabe qual que é a realidade dessa outra pessoa versus
versus qual que é a sua realidade. Às vezes essa pessoa mora com os pais, né, não precisa cuidar da casa, não tem outro emprego, tipo assim, fica o dia inteiro podendo criar conteúdo, tem outras pessoas pra ajudar. A gente não sabe qual que é a realidade das outras pessoas, então não faz o menor sentido a gente ficar se comparando e exigindo que a gente tenha uma produtividade extrema ali todos os dias da nossa vida, porque se a gente for parar pra pensar, as redes sociais e as plataformas, elas não dormem, é 24 horas por dia, né? Então, se a gente for se deixar levar por esse caminho, a gente nunca vai parar de trabalhar. E a gente tem que, é importante a gente pensar em se colocar limites já desde o começo, sabe? Então não existe isso de você ficar precisando produzir todo dia. O que existe é, beleza, tenho um sonho, é muito importante que eu me dedique pra esse sonho. Então, hora nenhuma eu tô falando aqui que não ter constância na postagem de conteúdos não é importante. É super importante que você poste, que você sempre apareça ali, que você alimente as suas redes sociais, que você esteja sempre postando novos vídeos, que você esteja sempre criando ali, testando novas coisas, pra que isso te leve sempre mais perto de onde você quer chegar. Mas essa questão de comparação, nossa senhora, isso mata qualquer um. E assim, vira e mexe, eu me coloco nessa posição e aí eu tenho que me lembrar, porque isso assim, é super normal, é do ser humano se comparar mesmo, então a gente tem que se policiar. E uma outra coisa que eu quero falar nesse vídeo é que se você não acredita no seu canal e no seu conteúdo, vai ficar muito difícil de você chegar em algum lugar. O que eu tô querendo dizer com isso? Você precisa ter orgulho do conteúdo que você tá criando no mundo, porque postar por postar qualquer coisa ali, muito provavelmente não vai te fazer chegar em lugar nenhum. E não sabe aquele conteúdo que a gente cria com o maior carinho, que depois a gente assiste, a gente quer assistir até mais de uma vez antes do vídeo ir ao ar aqui no nosso canal, porque a gente fala, caramba, que conteúdo legal que eu criei, tipo, é isso, as pessoas vão adorar. É nisso que a gente precisa focar, sabe? Porque ficar postando só pra cumprir tabela, pra quê? Sabe? A gente sabe o trabalhão que é colocar um conteúdo no mundo, tirar um conteúdo do papel, e aí a gente vai ficar tendo essa trabalheira, sendo que a gente nem tá acreditando naquilo que a gente tá fazendo, né? Então é extremamente importante, e talvez uma das coisas mais importantes é que você acredite no seu propósito na internet e que você acredite no seu conteúdo. Porque eu vejo várias pessoas desistindo, pensando assim, ai, meus vídeos são fracos, né? Tipo, pra que eu fui fazer isso? Que vergonha de postar esse vídeo, não tá tão bom. É claro que você não precisa começar postando os melhores vídeos do mundo, né? Todo mundo começa literalmente do começo mesmo, aprendendo, é uma jornada. Mas eu, mesmo olhando pros meus primeiros vídeos ali, né, que eu criei, e hoje, depois de toda a evolução que eu tive ali, entendendo tudo que eu poderia melhorar, eu tenho o maior orgulho daqueles vídeos, porque na época eles preenchiam meu coração, eu sempre acreditei muito no meu conteúdo e em onde que ele poderia me levar, né? Então, o primeiro passo é realmente você acreditar em si mesmo, no seu conteúdo e no seu canal, porque se você não acredita, quem é que vai acreditar por você? Essas eram as coisas que eu tinha pra falar pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham escutado tudo com o coração aberto aí. Eu acho que às vezes é muito essencial a gente parar pra respirar mesmo, né? E pra entender por que a gente tá sentindo as coisas que a gente tá sentindo. Às vezes, se você tá pensando em desistir, é só por uma questão de tipo, poxa, a vida tá tão difícil, mas a gente esquece que é difícil pra todo mundo mesmo, né? Todos os sonhos têm lá seus desafios. Então, se for pra você desistir, não tem nada de errado nisso, né? Se você entender que o YouTube não é pra você, que essa história de criar conteúdo você não tá gostando, tá zero se divertindo no processo e tal, você pode totalmente desistir, né? Não tem problema nenhum nisso e não tem nada de errado nisso. Isso não vai fazer de você uma pessoa fracassada e nem nada disso. Só vai significar que não é pra você. Mas, se você entende que é pra você e que esse é o seu sonho, às vezes vale a pena entender por que você tá pensando em desistir, sabe? Se você não tá pensando em desistir pelos motivos errados. Porque você pode estar a literalmente um passinho de distância de realizar o maior sonho aí da sua vida e de mudar completamente a sua realidade, como foi o meu caso, né? Então, enfim, bora continuar aí nesse sonho e bora decolar o nosso foguete. Eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Tchau!